Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Gerson e a novidade das últimas horas dá conta de que o Cruzeiro entrou na briga pelo meio atacante que fez sucesso com a camisa do Flamengo. O Gerson é um pedido expresso de Tite, com quem o jogador fez sucesso no Flamengo e na seleção brasileira, mas as primeiras rodadas de conversa entre Cruzeiro e Zenit não foram animadoras. O time russo decidiu jogar lá em cima. Chegou a pedir 40 milhões de euros ou 258 milhões de reais para se desfazer do atleta. Com detalhe, o Gerson foi comprado do Flamengo por 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais. Nicola, o Gerson tá voando para que ele possa ter se valorizado 15 milhões de euros? Não, pelo contrário. Os 6 primeiros meses do Gerson por lá foram bem ruins, com 12 jogos, um único gol na última partida antes do recesso por conta do inverno e nenhuma assistência. Tem sido muito mais reserva do que titular, bastante criticado pela imprensa russa. Confesso que não entendi essa pedida exagerada. Talvez o Zenit tenha pedido lá em cima para mostrar ao Cruzeiro que se não liberar o Jonathan Jesus, as conversas vão ser bem complicadas. Já havia contado para vocês que o Zenit tem interesse no zagueiro do Cruzeiro. Primeira proposta de 8 milhões de euros fixos mais um de bônus foi recusada. O Zenit aumentou essa oferta para 9 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. O Cruzeiro também recusou. Há quem garanta que Cruzeiro e Zenit podem acertar uma troca, com o Jonathan Jesus indo, o Gerson vindo e o Cruzeiro ainda colocando cerca de 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Cruzeiro também está de olho em Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional, mas o negócio é dado como muito complicado, até por conta da pedida do Inter de 10 milhões de euros. Hora de te atualizar sobre Nino, deu ruim para os clubes brasileiros. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram a intenção em repatriar o zagueiro que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense, mas o Zenit, que havia acenado com a possibilidade de negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros, desistiu dessa situação. A justificativa é de que o Zenit briga pelo título nacional e o Nino vai ser peça super importante. Pode ser apenas uma estratégia do Zenit, até porque o clube russo negocia a contratação de Jonathan Jesus com o Cruzeiro. Então você anuncia para o mercado que não vai vender o Nino para mostrar ao Cruzeiro que se o Jonathan Jesus não for vendido, não há problema. O reforço já está lá, no caso o Nino. Diante desse cenário, se o Zenit sustentar essa ideia de não vender o Nino, dá para dizer que o zagueiro brasileiro continuar lá por lá, mas bastante frustrado. Ele havia pedido nas últimas semanas para o pessoal do Zenit que fosse negociado, até porque seu filho, que é autista, tem tido muita dificuldade na adaptação às escolas em São Petersburgo. A família do Nino bateu na tecla de que não há uma assistência, uma integração, enfim, o menino não tem conseguido se desenvolver como, por exemplo, nos tempos do Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense. O contrato do Nino termina em junho de 2028 e nem a possibilidade de dobrar aquilo que havia sido investido fez com que o Zenit fosse demovido da ideia. Quando o comprou do Fluminense, o Zenit pagou apenas 5 milhões de euros e já existiram clubes interessados em pagar 10 milhões de euros à equipe russa. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste domingo, o Cruzeiro aí, uma semana depois da eliminação para o Corinthians, muita coisa já aconteceu, saídas foram anunciadas, Bolassi, Eduardo e também o Gamarra, teve a mudança no comando técnico, saiu Leonardo Jardim, entrou o técnico Tite, desde então muita conversa, a diretoria trabalhando, Joaquim Pinto, diretor esportivo, responsável direto aí pelas negociações no mercado, e o Cruzeiro, todo mundo sabe, o Pedro Lourenço não vai medir esforços para que o time se reforce bem e que negocie o menor número possível se tiver que negociar algum jogador. Ontem trouxemos a informação sobre a questão do Caio Jorge, porque ele acabou aí tendo uma consulta do West Ham da Inglaterra, o clube inglês promete fazer uma nova investida, mas dificilmente o Cruzeiro vai topar algum negócio nos moldes que foram oferecidos e reafirmando o que eu trouxe também,
para negociar o Caio Jorge tem que ser uma proposta muito, mas muito acima. E além disso, o jogador tem que demonstrar interesse. É um pedido do técnico Tite de não negociar ninguém importante na janela deste final de ano. Pelo contrário, o Cruzeiro quer buscar reforços, buscar jogadores que vão chegar e agregar. Então, muita coisa ainda vai acontecer nesta janela, mas é fato que o Cruzeiro quer buscar algumas contratações que são quase que certeza, né? Como é, por exemplo, o nome do Gerson. Essa informação que foi antecipada pelo Globoesporte.com e a gente tem o seguinte: o interesse do Cruzeiro é mais do que real, é um pedido do técnico Tite e a informação que veio do Cruzeiro é que na primeira consulta com os russos, depois, claro, o Cruzeiro primeiro procurou o Gerson, o staff, para entender as condições e teve uma sinalização positiva de um retorno ao futebol brasileiro. Então, por isso, eu até coloquei no meu Twitter o seguinte: pessoal, sobre a pedida do clube russo, foi o que fizeram em consulta do Cruzeiro. Obviamente não vão facilitar para o jogador sair de lá. Aliás, eles não facilitam em nenhuma negociação e não estão nem aí. Gerson foi um nome pedido mesmo pelo técnico Tite. Questão financeira com o Cruzeiro não seria entrave, mas chegar em valores aceitáveis para um negócio desse tamanho nunca seria ou será fácil. Então, este é o desafio. O Cruzeiro consultou o clube russo, Zenit, para saber as condições do negócio. E a resposta que veio do Zenit para o Cruzeiro, eu sei que muita gente comentou aí, o Palmeiras procurou e eles falavam 25, outro clube procurou e eles falavam 25 milhões de euros. A resposta dos russos ao Cruzeiro foi que o valor é de 40 milhões de euros. É por esse valor realmente que ele sairia de lá? Aí temos que aguardar, né, os próximos passos dessa história. Mas o que é fato é o interesse do Cruzeiro. É um jogador que o Tite conhece bem, que Tite, o filho dele, todo mundo tem um ótimo relacionamento com o Gerson e seu entorno, e isso seria um fator importante numa negociação. Mas o que eu trouxe, e aí para trazer todo mundo para a realidade, é que negociar com os russos nunca é fácil. Nunca será fácil. Eles têm interesse no Jonathan Jesus? Isso é verdade. Já fizeram algumas propostas que foram recusadas pelo Cruzeiro. Então, agora é aguardar. Se eles diminuem a pedida de um jeito para ficar numa negociação ainda cara, mas mais aceitável, aí a conversa poderia ser retomada. Então, é aguardar os próximos capítulos desta história, mas o que eu posso trazer para vocês aqui, aí já é mais opinião, né, e não informação, é um jogador que mudaria o patamar do Cruzeiro, né? Acho que agregaria muito, joga muita bola. Quantas lives aí a gente já falou sobre isso, né? De o Gerson encaixar muito, né, naquilo que pensa de jogo o técnico Tite. Vamos torcer. O Cruzeiro trata como quase que impossível, mas futebol, a gente sabe, de repente, o poder de convencimento do Gerson, do pai dele, dos empresários, se esse poder for muito grande, se os russos toparem uma negociação mais satisfatória para ambas as partes, né? Porque, tudo bem, o entendimento deles é que eles pagaram 25 milhões de euros, mas aí tem luvas, tem comissão e tudo isso cresce o valor. Então, não sou eu que estou inventando este valor de 40, viu, pessoal? Só para ficar muito claro, é o que os russos disseram ao Cruzeiro sobre um valor que eles pensam para liberar o atleta. Muita coisa ainda vai surgir e a gente segue trabalhando aí para trazer sempre uma informação bem apurada para todos que acompanham aqui a Samuca TV. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias.
Um abraço e até o próximo vídeo.